O que está acontecendo no Brasil hoje, senador Potinho? Nesse momento, esse fechamento do Supremo, que nós já sabíamos onde ia acontecer, é culpa dessa casa. Essa casa é responsável pela irresponsabilidade que vive o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é quem tem autoridade moral, porque sabatinei todos os 5 que lá estavam. E eles são estelionato jurídico. Estelionato jurídico. Eu votei contra, votei aberto e profetizei o que ia acontecer. A ditadura já chegou até aqui do Senado. Semana passada eu fui botar aqui o Zanin, contando uma mentira jurídica, se dirigindo a mim na sabatina dele. Agora essas crianças inocentes estão lá no Supremo, vítimas do ativismo judicial que se acelerou quando o presidente atual foi presidente, nos 4 anos de Pacheco, e agora muito mais, porque não guardaram a Constituição que confere a esse poder independência e mais poder que os outros poderes sobre o Supremo Tribunal Federal. Se hoje eles fazem o que fazem, num contorcionismo, não é jurídico, de narrativas. Quando o sujeito ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o PGR e ele é o próprio julgador. Ele me dá uma resposta com base na Constituição. Parecia até verdade. Ninguém se julgou impedido, senhor Flávio Dino, pior, o Alexandre de Moraes, que faz aqui um discurso maravilhoso. Nunca ouvi ninguém falar tanto sobre liberdade como esse cidadão. Agora, se esses ministros não podem ser impeachmentados por essa casa, se eles são protegidos, ora, um fato determinado, 2, 3 fatos determinados, só essa casa pode, a Câmara não pode, a responsabilidade é nossa. Pessoal, e o senador Magno Malta acabou colocando Davi Alcolumbre contra a parede e ele cobrou o impeachment de ministros do STF e ainda soltou uma bomba contra o presidente da casa. Veja agora o que ele disse e voltamos a seguir. A responsabilidade é nossa. Ora, eu sou o que acredito. Eu falo o que acredito. E eu não imito uma palavra daquilo que eu não tenho a prova para poder provar. E hoje, de uma forma grosseira, o mundo assiste, não o ordenamento jurídico sendo colocado em prática, mas uma narrativa jurídica, aliás, uma narrativa com apelido de jurídica. E eles agora têm todas as possibilidades de colocar em prática aquilo que eles sonharam, o que disse o presidente da corte, perdeu o mané. Nós estamos vivendo na época da deburocracia do batom. Ela eterniza a frase dele na deburocracia, numa estátua que não tem nada demais, porque os black blockers vivem para pichar e nada lhes acontece. Se botaram fogo na estátua de Borba Gato, nada lhes acontece. A criminalização daquilo que não é crime. Senhor presidente, esses ministros que eu sabatinei, eu garanto a Vossa Excelência que eles são estelionato judiciário, que passaram por essa casa, mentiram para receber a toga, foram aprovados com o juramento de que cumpriria a Constituição. Pelo contrário, eles cuspiram na Constituição, eles pisaram na Constituição, para ser o que Vossa Excelência disse sobre a minha pessoa, de que realmente eu sou uma pessoa que cumpre o tempo, e como o meu tempo foi reposto, eu vou, não aceitando o título, porque na verdade assim, eu não consigo, eu não tenho a capacidade de Suplicy, de síntese, né? Acho que só Suplicy tem aquela capacidade de síntese, que ele lhe pede uma parte, fala 2 horas e você fala 2 minutos, não é? Mas eu gostaria, e Vossa Excelência sempre foi benevolente comigo, repôs o meu tempo e já me botou mais 1 minuto, não é? Eu espero que Vossa Excelência não... O meu discurso é de crença, é de convicções. Eu nunca subi a essa tribuna para mentir ou colocar algo que é em verdade com relação às pessoas. E quando me refiro ao Supremo, eles precisam receber de mim indignação. O intérprete da mente de Cristo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Encerro dizendo que, sem mandato, eu fiz tantos vídeos que estão nas minhas redes sociais, evocando 142. Eu estava cometendo crime? Não. Está na Constituição. Mas o Toffoli, em Portugal, o ministro Toffoli, esse mesmo que agora perdoou Palocci, e o PGR está dizendo que não é para perdoar Palocci, porque a rapaziada do Lava Jato, eles todos estão na rua, estão mamando já estão vivendo de novo, cometendo os mesmos crimes, e agora, como dizia o senador Marco Rogério, eles vão requerer o dinheiro de volta, porque eles são inocentados. O normal é devolver um dinheiro roubado que não lhes pertence ao suor do povo brasileiro.
Ainda vem mais essa agora do FGTS, eu já vi essa agora, né? Empréstimo consignado, você vai emprestar o que é seu. O banco cobra 0,50 para seu dinheiro ficar lá do FGTS. Aí você vai pegar para pagar 3% de juro, 3% do dinheiro que é seu. Assim me engana que eu gosto, né? Você é mané. Você é mané, você vai perder, mané. Presta atenção, Brasil. Esse empréstimo, o empréstimo do Lula, como está, isso já é crime de responsabilidade, porque não existe isso. Essa coisa eu já vi no Ministério da Previdência, quando o senhor Paulo Bernardo era ministro, e por causa de empréstimo consignado de dinheiro de aposentado, ele foi preso. Ele foi preso na Lava Jato. Então esse filme eu já vi. Então nós estamos vivendo dias horrorosos, tenebrosos. Eu disse no começo, um céu toldado no Brasil de dificuldades. E eu espero que nós aqui, do alto dessa tribuna, que é a nossa trincheira, cumpramos o nosso papel enquanto senadores da República, para que nós possamos fazer o enfrentamento a essa sanha autoritária que vive o Supremo Tribunal Federal. O céu do Brasil está toldado. Está toldado o céu de Brasília. Hoje, o mundo recebe nada que seja novo para nós, senador Cleitinho. Mas o fechamento de um linchamento que vem há anos, há quase 7 anos, eu como testemunha ocular, dessa tentativa de desmerecer, derreter, linchando a cada 30 segundos um homem. Eu sei que eu estou nessa luta há muito tempo, lutando pelas mesmas pautas e falando as mesmas coisas. Que esse homem, chamado Jair Messias Bolsonaro, quando cheguei na Câmara Federal, ele lá já estava, e tive pouco relacionamento porque fui presidir a CPI do narcotráfico, e como ela durou muitos anos, e ia até as madrugadas, os depoimentos, quando CPI era CPI. A partir dali, ao chegar nessa casa, o estreitamento, e não conheço ninguém, e que é fruto. Tem gente que não acredita e não gosta, e quem sabe tem chateação por isso ou inveja, que foi alçado à presidência da República, e isso feriu suscetibilidades. E Jair Messias Bolsonaro começou uma perseguição sobre este homem, e um linchamento, numa tentativa de tirá-lo do jogo político a todo momento. Jair Bolsonaro, que crime ele cometeu? Ele assumiu a presidência da República, passou o tempo falando em 4 linhas da Constituição, ele cometeu um crime com o Nordeste de Vossa Excelência. Ter feito a transposição do Rio São Francisco. Alguém pode me desmentir? Eu vou ficar aqui para partilhar Vossa Excelência. Ele fez o auxílio emergencial. O que ele fez? Qual crime ele cometeu? Comprou vacina. Deu comida às pessoas. Se reuniu com embaixadores, é um crime? Qual é o crime? Não acreditar nas urnas, eu desacredito até hoje. Flávio Dino também falou a mesma coisa. O senhor Lupe. Qual o crime que ele cometeu? Ciro Gomes, Brizola. Isso vai ficando no passado. Que crime ele cometeu? E aí o PGR que a gente recebe, a ele eu recebi, com respeito, senador veneziano. Recebi. O cara escreve uma peça, encontro do nada com coisa nenhuma. Para um PGR que troca a sua história por ter o direito de ser reconduzido. E aquilo que ele fala, ele falou completamente ao contrário comigo, dentro do meu gabinete. Os outros eu não recebi. Porque eu acho que uma sabatina, quando você faz um TCC, qualquer curso que você faz, você é sabatinado no TCC. O sujeito vem aqui, ele já quer sair aprovado a partir do encontro no seu gabinete. E todos eles mentiram. Todos eles mentiram. Uma ideia que começou no governo Temer, o PIX, que avançou no governo Jair Bolsonaro, ninguém passou fome. Depois veio o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que embora eu não goste do nome, mas que participei ativamente, senadores. Qual foi o crime? De ir para a rua?
de subir num trio elétrico, de não ter passado a faixa, subido num trio. Narrativas e mais narrativas, recortes, delações em que eles condenavam na Lava Jato. Hoje, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo. E está faltando ovo. É o maior exportador de carne, de proteína do mundo, os irmãos da JBS, que foi pego na Lava Jato. E a Lava Jato era uma maravilha para o Supremo quando só era o PT. Quando começaram a pegar o pessoal do PSDB, eles foram mudando de lado. E acabaram com a segunda instância. E agora está todo mundo inocente, todo mundo já foi inocentado. Formaram maioria para que os escritórios dos familiares, dos consanguíneos, eles não se julgassem impedidos. E aqui eu faço uma pergunta para o senhor Zanin, no dia que ele foi sabatinado, sobre se julgar impedido. Eu disse, se julgar impedido, por exemplo, quando o sujeito ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o PGR e ele é o próprio julgador. Ele me dá uma resposta com base na Constituição. Parecia até verdade. Ninguém se julgou impedido, senhor Flávio Dino, pior, o Alexandre de Moraes, que faz aqui um discurso maravilhoso. Nunca ouvi ninguém falar tanto sobre liberdade como esse cidadão. Agora, se esses ministros não podem ser impeachmentados por essa casa, se eles são protegidos, ora, um fato determinado, 2, 3 fatos determinados, só essa casa pode, a Câmara não pode, a responsabilidade é nossa. Pessoal, a verdade veio à tona e o senador Magno Malta é daqueles que confrontam, contudo, o ativismo judicial, a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, pessoal, ele mostrou verdades que estão ali expostas para todos verem, mas que muitos tentam negar, envolvendo a sabatina dos ministros do STF, porque Magno Malta participou da sabatina de grande parte de ministros que estão ali hoje na Corte Suprema, que tomam atitudes contrárias ao seu discurso enquanto eram ali sabatinados, pessoal. É a hipocrisia cada vez mais desmascarada, e isso que trouxe o senador Magno Malta é gravíssimo, porque ele trouxe a verdade dos fatos e imputou a Davi Alcolumbre a responsabilidade de tomar uma atitude quanto ao impeachment de ministros do STF. Após o escândalo do Banco Master, nenhuma atitude ainda foi tomada, tudo está ali em investigações por trás de uma cortina de fumaça que eles tentam fazer, protelando as investigações, protelando a CPI do Banco Master até que chegue às eleições, pessoal, porque muitos nomes irão aparecer, muita coisa que está escondida por debaixo do tapete virá à tona. Se essas investigações da CPI do Banco Master prosseguirem, por isso que eles tentam protelar para não aprovar, pessoal, não apenas o escritório envolvendo a esposa de Moraes, com pagamentos milionários ali, com valores exorbitantes pagos por serviços que não foram comprovados, e também, pessoal, o resort Taiaiá, onde o ministro Dias Toffoli foi identificado como um empresário de sucesso no ramo de turismo do dia para a noite, onde o resort apareceu, um resort milionário com uma sala de jogos proibidos, apareceu no nome de Dias Toffoli do dia para a noite, pessoal. E de onde sai tanto dinheiro? É uma roubalheira que foi escancarada, e o senador Magno Malta, ele não teme falar a verdade, e ele trouxe tudo à tona, mesmo após, pessoal, acusações gravíssimas que ele passou durante um procedimento hospitalar, onde ele está sendo julgado de ter agredido uma técnica de enfermagem, pessoal. Ele continua falando a verdade, e a notícia, pessoal, que explodiu envolvendo o senador é que Magno Malta abre BO contra a técnica de enfermagem, que diz ter levado um tapa ali durante o procedimento do parlamentar. O senador Magno Malta registrou no sábado um boletim de ocorrência contra a técnica de enfermagem no Hospital DF-Star, em Brasília, após ser acusado de agressão pela profissional. O político, que estava internado desde 30 de abril, sofreu um mal súbito durante uma sessão no Senado Federal. Ele que vem enfrentando diversos problemas de saúde
Desta vez passou por mais essa intercorrência. A técnica de enfermagem havia relatado à polícia ter sido agredida por Magno Malta com um tapa no rosto enquanto tentavam fazer um exame no parlamentar na última quinta. Ele nega. Segundo o relato da profissional, Malta se preparava para uma injeção na veia com contraste, substância usada para exames de imagem. Quando houve uma interrupção no procedimento e o líquido vazou, Malta teria xingado e desferido um tapa forte no rosto da técnica, segundo ela. Já o documento protocolado por Malta diz que a técnica deixou vazar contraste em seu braço, acusando dor intensa, hematoma e possível comprometimento vascular em razão do quadro clínico da dor aguda e do uso da medicação. O comunicante apresentou reação compatível com o sofrimento físico experimentado, sem, contudo, praticar qualquer ato de agressão física contra profissionais de saúde, registrou Malta. Pessoal, aqueles que defendem a verdade, aqueles que vão com tudo contra o ativismo judicial, sofrem perseguição a todo tempo, não apenas como relatou o senador Magno Malta, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas está aí mais um episódio que será averiguado e que Magno Malta sofre aí essas acusações de agressão contra essa técnica de enfermagem. E você, o que achou desse vídeo? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo.